Bom, boa noite pessoal. Vou fazer aqui um vídeo rápido, talvez um método de hedge que possa ajudar muitos aí a não ficarem presos com ordens abertas, muitas ordens abertas e distante. O que deixa, um flutuante muito grande, né? O que deixa a gente preso num hedge é exatamente a distância entre uma ordem e outra, porque se torna muito mais difícil para o preço atingir o valor necessário para poder sair. Então, para tentar amenizar isso, não existe estratégia perfeita, tá? Mas para tentar amenizar isso, tem uma estratégia de hedge aqui que eu uso, que eu vou chamar de hedge base ou hedge de preço. Então, é muito simples, baseado ali no que vocês já conhecem, que o seu José, né, sabiamente está passando. O que consiste essa estratégia aqui? Hoje vocês usam o OSOM, que é um indicador para formar o range, né? Eu não utilizo, tá, esse indicador para range, e eu faço mesmo pelo range do par aqui. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo prático para ser bem objetivo. Esse par aqui, o SDCAD, ó, inclusive está em andamento, tá? Eu venho aqui e traço um range que eu considero interessante para esse par. Como é que eu olho isso? Eu olho pela movimentação que esse par faz e pelos ranges que ele vem fazendo, tá? Time frame M15. Esse aqui, ó, eu uso o ATR, que ele anda em média 630 pontos, está andando agora, tá? Em média 630 pontos por dia. Então, eu tenho que traçar um range que fique coerente com o par. Vocês já vão entender por quê. Por volta de 150 pontos é um range interessante para ele. Já vem fazendo esse range aqui nesse time frame. Então aqui eu tracei um range, deixa eu ver quantos pontos foram aqui. 112 pontos, ó, 112 pontos. O que acontece para fazer essa estratégia de hedge? Eu coloco uma ordem pendente de compra em cima, como foi aqui, e uma ordem pendente de venda embaixo, como foi aqui. No caso, quando eu vou entrar numa operação, eu sempre coloco tipo, uma ordem de compra aqui no lote que vocês utilizam aqui, no caso aqui foi 0,10, e uma ordem de venda também no lote de 0,10, tá? Estava assim. O que acionou? Acionou a ordem de compra primeiro. Quando aciona a ordem de compra, eu venho e modifico a ordem de venda para 0,20, que seria o dobro, né, do lote de entrada. E deixo ela aqui. É um sell stop aqui, ou sell limit, agora não, acho que é um sell limit para baixo. E deixo ela aqui, posta. Nesse caso aqui, o preço veio, pegou minha ordem de compra, mas não andou o suficiente para pegar meu TP, tá? Eu estipulo aqui um TP, dependendo do caso, mas em média de 200 pontos, tá? Tem casos que eu levo mais longe, tem casos que não, mas enfim. É importante estipular um TP. É interessante, no mínimo, o valor de um range aqui, né? Ou um valor um pouco a mais. Eu uso em média 200 pontos, dependendo do caso, mas são 200 pontos em média. E nesse caso aqui, ele não chegou no meu TP, muito pelo contrário. Inclusive os spreads estão altíssimos agora nesse horário, e na hora que eu abri também estavam bem altos, tanto é que pegou uma ordem aqui em cima. Mas em final, e acabou acionando a ordem de venda. Acabou acionando a ordem de venda, que eu mudei para 0,20. Então agora estou comprado e vendido fazendo hedge. Aqui eu já, o que eu faço agora? Eu a gente sempre vai comprar nessa linha aqui e vender nessa linha aqui. Eu não saio desse intervalo aqui para fazer o hedge. Por que é interessante? Porque sempre a distância de compra e venda vai ser essa. Então agora aqui eu vou colocar uma outra ordem aqui de buy stop de 0,20. Quero usar 0,30, aí é critério de cada um. Eu uso a diferença sempre 0,10, que é o que eu estou trabalhando nessa conta. Então aqui eu venho e lanço uma ordem de buy stop
de 0,20 exatamente em cima da ordem que eu já estou comprado 0,10. O que acontece? Se o preço vier estourar o range de novo e pegar essa ordem de 0,20 de compra, eu vou estar 0,10 comprado, com a diferença aqui entre uma compra e uma venda de 180 pontos. Então quer dizer o quê? Se o preço andar 180 pontos, eu vou estar com 0,10 comprado. Ou seja, já posso sair no 0 a 0. O que acontece agora? Se acionar essa ordem de compra, eu venho e posiciono uma ordem de venda exatamente aqui de mais 0,20. Ou seja, eu vou estar sempre 0,10 para o sentido que for. Mas eu não saio desse range aqui. O que isso faz? Um par sair, andar 180 pontos, 200 pontos, 300 pontos é mais fácil, é mais tranquilo do que tu ter uma diferença de 500 pontos ou 600 pontos, ou até mais às vezes, para te ter um hedge para poder sair do par. Então ele tem que andar às vezes 600, 700, 800 pontos para um sentido só e acaba não andando, e a gente acaba abrindo outros hedge em função disso. Então, basicamente é isso. Eu poderia falar um monte de coisa com relação a isso, tá? Mas basicamente a estratégia é assim, ó, é um ponto de venda fixo e um ponto de compra fixo com um range curto. Essa é a forma que eu opero, no caso, para não ter um flutuante muito alto e nem uma distância muito grande entre as ordens de compra e venda, que é o que dificulta a saída do hedge. Aí depois fica a critério de cada um. Olha, eu quero sair no 0 a 0 se a operação não der certo, ou se eu quero sair com um lucro metade do que eu lucraria, aí fica a critério de cada um. Mas eu aconselho sempre a utilizar no mínimo um range de TP ou 2, ou uma pontuação fixa, mas claro, não querer fazer, salvo algumas exceções, algum time maior, fazer um TP mais longo. Mas basicamente é isso, o ponto fica sempre fixo, então a diferença de compra e venda vai ser sempre, nesse caso aqui, essa diferença aqui de 180 pontos do range, o que facilita muito a saída do hedge. Quando eu já abro aqui, no caso, aqui já tenho o stop e o gain já colocado na mesma linha, ó. Então se o preço bater aqui, eu já sei que eu já vou sair com o prejuízo da compra lá e o lucro dessa venda aqui, se não acionar de novo, né? Já nessa linha aqui. Então aqui já me dá o meu gain. Já tenho meu lucro calculado em cima. O que são, na verdade, aqui? 360 pontos. É o dobro do range aqui. Isso já me dá um lucro para mim sair da operação. Basicamente é isso, bem simples, fácil, espero não confundir. Querem usar o indicador para determinar o range? Fiquem à vontade, cada um determina, só não pode ser... Eu não aconselho fazer um range ali de maior de 250 pontos, sabe? Um limite 300 pontos. Na minha visão, acho que é um range adequado, mas quanto mais curto, desde que seja coerente o range, melhor. Ok? Espero que ajude aí o pessoal. E se tiverem, não sei se fui claro, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu posso ficar à disposição aí. Obrigado, gente.